Que legal. Já estamos juntos. Porque hoje tinha um eclipse, né? E aí mexe energeticamente com todo mundo. E a gente estava no campo dos arquétipos, né? Porque a live já era sobre isso. Então, olha o pessoal, a Érica aqui de Nova York, o Carlinhos, a Henri, Grazi, tá todo mundo aqui. A Su com o blog do Monde, o Wilson. Ah, o pessoal tá a Mari, a Valéria, a Mari Bertoleto. Ah, que legal, o pessoal já domingo à tarde já aqui junto com a gente. É um tema que eu adoro, né? Então, constelação e ainda mais com ênfase em arquétipos, eu fico muito feliz. Falando um oi geral aqui, pessoal. A Keila está falando, adoro esse tema, obrigado por proporcionar. E é uma coisa bem interessante, né, que a gente fale sobre os arquétipos. Para quem ainda não sabe, né, tem um pessoal novo aqui na live, a minha formação foi na Itália, na Città della Lute, e dentro dessa formação, nós fazíamos a viagem do herói, que era uma imersão que nós começamos a conviver com os arquétipos. Então, primeiro nós aprendemos sobre os 12 arquétipos de Jung. Então, eu começo no arquétipo 1, a criança interior, aí é um círculo, né, que se fecha com o 12º arquétipo. Eles ensinavam para a gente essa correlação, esses 12... O que é um arquétipo? É um modelo que nós temos, né, interiormente, mas ele se relaciona com o inconsciente coletivo. Então, existe o inconsciente coletivo desses mesmos modelos e a gente vai entrando em contato. Aí as pessoas falam assim, mas como é isso? Acho que a criança interior, que foi a primeira coisa que eu falei aqui, é algo que a gente consegue fazer com que as pessoas se aproximem mais desse modelo. Então, todo mundo sabe que nós temos a criança interior dentro de nós. E outro arquétipo que eu acho que todo mundo também tem uma identificação legal é o guerreiro. Então, as pessoas sabem que ou a pessoa tem força ou não tem coragem ou não tem. Então, e a criança interior ou você é feliz em alguma parte da sua vida na qual você pode expressar essa parte da infância, ou tem uma criança interior muito triste na qual ela não consegue achar graça em nada. A pessoa que tem uma criança interior bem resolvida, tudo para ela é uma festa, tudo é algo que a gente pode comemorar, tudo, porque é uma exploração, né? É uma super curiosidade. A criança é extremamente curiosa. Mas você olha assim alguns adultos que eles não conseguem, você percebe um certo amargor, você percebe que aquela pessoa ela não consegue ser leve. Então ela deve procurar tratar a ferida profunda dela, da criança interior. Outra coisa, o que eu estudei, porque existem vários arquétipos. Existem arquétipos que representam o leão, a águia, o cavalo. Então, às vezes as pessoas desenham ou escolhem um animal para fazer uma correlação com algum arquétipo que está desenvolvendo dentro de você. Os arquétipos que eu estudei são os 12 arquétipos identificados por Jung. Então, o primeiro, criança interior, eu vou falando pela sequência, né? Depois vem o órfão, que eu digo que é barra adolescente rebelde. Depois vem o guerreiro. Depois nós temos o anjo da guarda, que é um anjo protetor. Depois tem o amante, explorador, criador, destruidor. Aí as pessoas já falam, nossa, é a hora que dá algum problema na vida. Mas eu vou parar agora aqui no destruidor só para falar isso para as pessoas. O destruidor, ele vai tirar todo aquele excesso de paradigmas. Assim, nós temos uns paradigmas que vão deixar com que a gente, às vezes, fique estacionado em algum momento e ele vai tirar. É como se pegasse uma grande faxina e tirasse o excesso. Depois nós vamos para a parte de cima, que é algo mais sutil, que você, dentro da Città della Lute,
a gente fazia, eram dividido em 3 etapas de 4 arquétipos. Os 4 primeiros que eu falei, da criança até o anjo da guarda, é a preparação para a viagem do herói. Aí, do amante até o destruidor, é a viagem propriamente dita. E depois do mago, que é o que começa o sutil, até o louco, nós vamos para... É o retorno para casa. Então, eu volto para o meu eu. Então, depois vem o mago, depois o soberano, depois vem o sábio e o louco. Quanto mais a gente aprende, mais esses paradigmas eles vão soltando, né, da nossa vida. Então, sobre o curso, né? Eu já fiz, né, vários cursos e o que você fez, ou o curso completo, você ganhou um certificado do curso de constelação familiar com ênfase em arquétipos, mas o melhor certificado não é aquele de papel. O melhor certificado é esse, dessas conclusões que você vai tirando ao longo da vida, sabe? Esses grandes insights que a gente tem. Então, é esse que é o grande, o que apresenta ao mundo o que a gente aprendeu. Eu acabei agora de gravar, mas agora nós estamos numa fase de finalização do vídeo. Por quê? O que aconteceu? Muita gente pedia se eu podia colocar esse curso online, porque eles moram fora do país, moram em outras cidades que não era aqui tão perto de Americana. Então eu falei, ok, eu acho que dava para condensar, porque online, às vezes, a pessoa precisa de um grande resumo disso tudo, né, algumas horas, para que eu condensasse a constelação familiar e a correlação com tudo isso, que é o que hoje nós vamos conversar. Porque, às vezes, as pessoas elas nem se deram conta de que algum dos arquétipos está dominando totalmente a vida dela, e nós temos 12 para administrar. É como se nós temos, assim, 12 ajudantes no nosso dia a dia, e como a gente fica parado, às vezes, muitas vezes na infância, então, às vezes, eu sou uma adulta infantilizada, então eu paro naquele arquétipo, eu nem percebo que existe um mago. Bom, eu também sou como você, eu adoro o mago, né? O que é o mago? O mago, ele é o mundo invisível. E aí as pessoas falam, é magia, é religião, ou o que é? Não, esse mundo invisível é a física quântica, é a energia quântica. Então, essa parte é que me fascina, porque é a mensagem subliminar de tudo que a gente passa. Já que todo mundo está gostando disso, aqui embaixo tem um aviãozinho, que é como se fosse um aviãozinho de papel. Se vocês puderem mandar para alguns amigos, que mesmo que eles não assistam agora, eles podem assistir depois. E quanto mais coraçõezinhos eles derem, mais os nossos amigos vão ouvir e saber sobre isso. Por que a gente fala isso? Quanto mais pessoas ao nosso redor entenderem a esse tema, mais leve vai ficar a nossa vida. Nós vamos interagir com menos problemas assim, ó. Você fala uma coisa, como eu não entendo direito que você está falando, porque eu estou num arquétipo e você está no outro, a gente acha que nós estamos brigando. A correlação da criança interior com o mago. A criança interior, quando nós nascemos, já não é mais a interior, ela precisa de 3 necessidades básicas: proteção, nutrição e ser amada. Quando ela não consegue receber tudo, e nós não estamos aqui julgando nenhum pai, nenhuma mãe, porque cada um tem a sua história de vida e eles fizeram o que foi possível. Então é assim, quanto mais a gente perder essa confiança, vai ser muito difícil a gente acessar o mago. Porque o mago, eu tenho que ter uma fé. A palavra do mago é fé. Então, muitas pessoas até não têm fé nem na religiosidade. Porque ele não consegue acessar o mundo invisível. Ele não consegue acreditar que há
algo, vamos supor, se eu falo assim, olha, dentro da física quântica não há coincidência, há sincronicidade. Às vezes ela não consegue alcançar essa informação, porque ela não conseguiu entender que quando ela tinha fome, às vezes não foi dado o alimento para ela naquele momento. Às vezes ela não foi protegida porque ela caiu e não tinha nenhum adulto perto dela. Então, às vezes ela não foi acolhida naquele momento. Então, ela acha que quando ela necessita de alguma coisa, essa coisa não vai chegar. Então, quando você vai fazer um curso de pensamento positivo, você vai acessar essa parte de energia quântica, a pessoa não consegue correlacionar. E muito menos, às vezes, numa religião. Às vezes ela se afasta de uma religião porque ela não consegue ter esse tipo de acesso, porque a criança interior dela precisa ser acolhida. Quando nós percebemos que nós temos um problema, nós temos um grande obstáculo, eu falo da constelação porque é a minha formação, é onde eu posso ajudar a pessoa a ir de um ponto A para um ponto B. Então, a constelação, ela vai olhar em que parte da sua ancestralidade tem um bloqueio. Porque de geração para geração, nós vamos repetindo os padrões, e quando chegamos, vamos supor, eu chego agora aqui, a criança não é para ter todo esse problema, mas quando ela se preocupa com uma dessas 3 necessidades básicas, ou ela olha para os pais e ela vê que eles estão com problema, ela vai alterar as ordens do amor que o Bert Hellinger observou dentro da constelação, que é respeitar a hierarquia, respeitar a ordem de chegada na família, a inclusão, todo mundo que nasceu na nossa família tem o direito de pertencer, e também equilíbrio entre o dar e o receber. Então, aí que entra essa grande parte da constelação. Nós vamos olhar e vamos resgatar essa criança para que ela possa vir para os dias de hoje, o tempo atual. O Bert diz que nós não podemos fazer nada pelos nossos pais que seja uma carência que eles têm com os pais deles. Porque senão nós vamos inverter a ordem de chegada na família. Então é assim, existe um livro chamado Aonde Estão as Moedas? E aí é um livro curtinho, tem, né, na internet, acho que para comprar é rapidinho. E ele diz assim que as moedas que os pais vão dar, os nossos avós vão dar para os nossos pais, não é a mesma moeda que nós recebemos, porque a moeda que eu recebo, ela é metade do meu pai, metade da minha mãe. Não, eu não tenho essa moeda 100% igual à moeda que os meus avós podem dar para os meus pais. É uma metáfora, mas eu acho que eu acho que cabe bem nessa resposta, né? E aí o que acontece? Muitas vezes nós passamos a vida tentando curar essa ferida profunda dos nossos pais. E isso não é possível, porque daí eu olho para a minha ancestralidade, imediatamente eu estou dando as costas para o meu futuro e para a minha missão. Aí as pessoas dizem, eu não posso ajudar meus pais? Claro que pode, na postura de filho. E na postura de filho, em algum momento, eu não vou poder fazer o que eles querem. E aí, mesmo que você não fale nada, você mentalmente pensa, assim, você vai pensar, sinto muito, papai e mamãe, eu não posso fazer o que seus pais iriam fazer por você. O guerreiro cortar a perna, né, nesse momento. Por quê? Porque ele tem uma espada, e essa espada é de proteção. Então, simbolicamente, na viagem do herói, essa espada é para que eu possa proteger o meu reino. Então, eu levei um tapete branco para que a gente pudesse delimitar como se fosse o nosso reino. Então, é assim, ó. Se eu pisei no barro, se eu tô com o meu sapato sujo, e você tem um tapete branco na sua casa, eu não vou pisar, né? Teoricamente, eu não vou pisar, porque eu tenho educação e jamais faria isso. Mas emocionalmente a gente acaba fazendo.
a gente pega, vai pisando no tapete do outro, então eu vou invadindo. Só que quando a pessoa vai embora, quem é que limpa o tapete? Nós mesmos. E aí a gente começa a aprender, no início, como a gente está treinando e estamos vendo qual é a nossa força interior, a gente vai cortar muitas pessoas. E aí a nossa espada vai estar suja de sangue. Depois de um tempo, a gente começa a perceber que essa espada ela pode ser cravada na ponta, né, na porta, né, na ponta desse tapete, e falar para a pessoa, aqui só entra com a minha autorização. E eu acho que é isso que muitas vezes nos irrita, porque nós estamos numa cultura, em um país abençoado, tem muitas coisas positivas, mas nós estamos numa cultura na qual as pessoas elas acham que elas têm o poder de entrar e pisar no tapete de qualquer um. Ok, até a pessoa pensar que ela pode pisar, ok, mas eu deixar também faz parte da minha cultura. Porque quando eu vou para fora do país, quando eu vou para outra cultura, na qual eles sabem falar, ó, para, stop, basta, a gente acha que eles são grosseiros, porque eles estão dando um para aí, vamos, não há, não, você não pode fazer nada que eu não queira. Então, essa parte eu acho que vai bem quando conversa alguém que está no arquétipo da criança com alguém que está no arquétipo do guerreiro, isso aqui vai chorar. Eu vou falar, não, não faz, não pisa. Ela chora. Ela chora, ela faz birra, se joga no chão. O meu ponto de vista, vindo de família espanhola, tendo morado na Europa, tendo morado também na América do Norte, eu acho o Brasil que ainda ele está em dois arquétipos. Maior parte na criança e em transição para o órfão, que é o rebelde, que é o adolescente. Que ou a gente está no mimimi ou a gente está brigando, polarizando. Então é assim, é justo a primeira transição da criança para o adolescente. Aí vamos brigar porque você é desse lado, eu sou desse, ou você falou duro comigo e aí eu não gostei. Mas por que que às vezes um estrangeiro adora vir para o Brasil? Porque ele está tão no adulto que ele esqueceu a criança interior dele, então ele fala, nossa, o Brasil é maravilhoso, é só festa, churrasco, carnaval, todo mundo é, nossa, super legal, tal. Por quê? Ele consegue resgatar a criança. Só que nós acabamos tendo um prolongamento, nós prolongamos demais essa parte infantil. Eu sempre digo que eu adoro os países que têm as 4 estações definidas, porque eu acho que dá para fazer um ciclo de crescimento nisso tudo. Então, hoje eu estava olhando, assistindo a live das meninas, né, da Dose Dupla, da Gra e da Henri, e a moça mora na Finlândia, e ela diz que as pessoas de lá são extremamente educadas, mas são vistas por alguns estrangeiros, pelo menos de origem latina, como pessoas frias, porque eles vão demorar para ter uma amizade com você, eles vão manter, que eles disseram, 1 metro de distância. Esse distanciamento social do Covid já existe em alguns países, né? Tipo, não precisa vir pegando, não precisa vir abraçando, tal. É porque assim, é porque é só quando eu te dou essa liberdade, né? Então não se sente invadido. Então eu acho que a hora que ela falou isso, eu falei, essa correlação ela pode ser bem colocada nessa parte. Então nós somos o país onde as pessoas é como se fosse um grande playground, um, uma Disney, né? Então os estrangeiros vêm aqui para divertir. Eu acho que a Europa como um todo, né? Eu acho que o espanhol, ele acaba abaixando, ele abaixa um pouco mais a guarda, um pouco mais rápido. Então, ele vai te aceitar muito rápido, vai te trazer para casa muito rápido. Porém, você precisa ter o guerreiro bem forte, porque o espanhol, ele tem o guerreiro
forte. Então, assim, sabe quando a gente compra um celular ou compra um aparelho que já vem instalado alguns programas? Então, o espanhol ele já vem instalado, o guerreiro. Sabe? Não tem essa coisa de, ai, mimimi, vamos chorar, tal. Então é assim, ele vai te acolher muito bem, mas vai te dar uma pancada na testa em certo momento, a hora que você fizer alguma coisa que ele não gosta, que você faz. E aí? Mas é interessante, porque daí você já desenvolve um terceiro guerreiro que é mais forte. Tipo, ó, vem a criança, essencial para que a gente viva bem, para que a gente não tenha diabetes, para que a gente possa ter uma saúde maravilhosa, que a nossa criança, ela é feliz. Depois vem o órfão, por que órfão, né? Esse rebelde adolescente, ele precisa desligar dos pais, aí ele já não recebe mais a mamadeira. A mamãe já não dá mais banho nele. Apesar de que no Brasil o pessoal estende demais essa infância, até mesmo para os filhos. Olha, mas vamos supor, um filho que com 18 anos vai querer sair de casa, mas ele também precisa ter autonomia, né? Porque o órfão ele precisa ter autonomia para sustentar. Enquanto ele não consegue, ele vai treinando com relação à família. Porém, quando ele consegue ou ele passa numa faculdade, tem muitas famílias que entram em pânico, porque meu filhinho vai embora. Então, às vezes, essa culpa desse latino que quer ficar com a criança para sempre. A Itália ela é muito adulta no guerreiro, mas ela tem muito isso de ficar com as crianças. Porque você percebe adultos de 40, 50 anos que eles chamam de mamone, sabe? É o filhinho da mamãe. Perto, você pode ver aqueles borgos, aquelas vilas, né, que todo mundo mora junto, então tem isso. A Thelma disse, eu senti bastante quando aprendi a língua espanhola, sem mimimi, são muito diretos, exato. Ele é direto e ele tem um tom de voz, tanto é que a voz é super alta, mas então ele tem um tom de voz forte. Porque você já viu um guerreiro com voz de criança? Não dá. Sabe assim, ó, sai do meu tapete. Não existe. É assim, ó, pô, chega uma hora, mas você tem que ser educado. Ok, nós não estamos treinando. Então as pessoas elas vão começar a treinar que com educação nós nos comportamos super bem. E aí o espanhol fala, não tem nada a ver com educação ou sem educação. Pisou no meu tapete branco, você vai levar um grito, um coice na testa. Porque o anjo da guarda, quem são os primeiros anjos? São os pais. Os nossos anjos que estão cuidando. Depois nós cuidamos de nós. Para depois ter um relacionamento. Então você vê, eu ouvi hoje a Simone Arrojo, minha querida mestra, minha professora, falando sobre relacionamentos. E ela fala assim, você não precisa ficar para o resto da vida com aquele relacionamento. Porque ele sempre vai trazer uma informação desse sistema, informação desse. Então, vai uma junção de sistemas onde um reconhece o melhor e o pior de cada sistema. Ok. Você não precisa ficar para sempre nesse sistema. Porém, você tem que ter um pacto. Você tem que ter esse pacto que eu digo assim, é um ritual de passagem. Por isso, se a pessoa não casa, ela só mora junto. Gente, eu não estou julgando, todo mundo pode morar junto, pode fazer o que quiser. Mas é assim, ó, se você não tem esse ritual de passagem, você não está comprometido naquele relacionamento. Quando é como se você estivesse esperando algo melhor acontecer. O amante não precisa ser só o amor de relacionamento afetivo, porque eu tenho que me apaixonar por um projeto. Eu tenho que me apaixonar pelo que eu faço. E é só aprendendo a me apaixonar pelo outro é que eu vou começar a me apaixonar pela vida e depois vai haver um amadurecimento disso tudo. A Su falou aqui, ó, a Suzana, minha filha, ela falou, por isso que eu quero casar de verdade com o Nick, todo mundo diz que já somos casados, mas eu quero ter esse processo. Veja bem, Su, já houve um compromisso muito grande quando ele faz a parte da documentação. Né, esse Pax, que é o casamento como se fosse o civil, né? Agora a Suzana, ela quer o ritual de passagem
para um casamento formal, assim como uma celebração. Então, para ela falta isso. Mas para a constelação, ele já conta como algo que a pessoa ela foi se comprometer, ela teve um compromisso. Pegou um documento de um documento do outro, vocês foram assinar. É que naquele momento não estávamos juntos, a família não estava junto, eles foram sozinhos, mas já há um comprometimento. Agora, quando eu só vou, eu vou só morar junto e eu não tenho esse ritual, eu não chamo a família, eu não chamo os amigos para mostrar tudo isso, então aí fica perdido. Então a Suzana ela está num processo mas a maior parte já foi feita sim. Aqui a Bruna Cascos falando dos espanhóis, eu já estou acostumada com a família espanhola, Marisol também, né? Falou da Bruna aqui. A Bia disse, acho que eu já nasci treinada, uso muito o meu guerreiro. Então as pessoas, é isso mesmo. Vocês vão começar a perceber no dia a dia qual arquétipo você já desenvolveu muito e qual ainda falta, né? Até uma é verdade, homens italianos, as mães mimam bastante. A Keila disse, tem gente que acha espanhol grosso, né? Mas é porque a gente já está, a gente que está infantilizado, eu particularmente acho que sim, mas eu estou treinando meu outro lado fofinha, porque senão... Aí aqui, ó, minha mãe me amamentou até os 4 anos, a Juja Batista. Aqui, Vanessa, como harmonizar todos esses arquétipos? Legal, vou falar sobre isso. Aí a Lorena, fiquei na criança muito tempo, tá rindo aqui. Eu tinha visto também a Valéria falando uma coisa que eu não sei onde está, mas eu vi passando aqui, que ela fala assim, esse treino é levanta, cai. Vocês lembram da aula que eu levei aquele brinquedo de criança que você tirou 5, você vai com o brinquedinho lá, o pininho. Mas aí, às vezes, você chega na casa 10 e ali tem, fala, volte para casa 1. Essa é a parte que, às vezes, a gente toma aquele tombo, fala, nossa, meu guerreiro foi além, então volto. Minha criança foi além, volta. E a sua amiga me perguntou como harmonizá-los, né? Por que eu fiz o curso? E tanto eu recebi o curso, como eu dou o curso para os meus alunos. Porque para que a gente possa reconhecer os arquétipos, e só conhecendo profundamente cada arquétipo, é que você pode administrá-los. Porque nós vamos chegar uma hora no soberano que é administrar. Mas depois do soberano ainda tem o sábio e o louco, que é algo mais e mais elevado ainda. Então, só conhecendo tudo isso é que você pode identificá-lo. Então, quando eu conversava com as pessoas durante as constelações, porque na Itália, nesse curso que eu fiz, nós constelávamos os nossos arquétipos. Então, aí também vai uma resposta. Às vezes, identificando um arquétipo, identificando uma falha, algum problema, nós podemos fazer uma constelação do arquétipo. E nós já constelamos várias vezes, né, em grupos arquétipos. O que acontece? A criança está aqui, ela não olha para o mago, então aí você faz aquela movimentação, né? A vida é um grande processo de evolução. Porque se nós estivéssemos já estagnados e já evoluídos, não tem por que ficar. O Bert Hellinger chamava isso de morte. Você não tem mais para onde ir. Você não tem mais o que fazer. Você não tem... não, mas tem gente que está super evoluído, tá... Bom, me mostre. A gente normalmente não conheceu as pessoas que estão super equilibradas, estão super bem financeiramente, super bem no relacionamento, super bem com os pais, sabe? Por quê? Porque nós estamos num processo de evolução. E por isso a constelação não julga. Não julgamento. Primeiro vem o explorador. Agora, como é que eu posso criar sem material? Eu não estudei, eu não conversei com as pessoas. Estudar, as pessoas pensavam, mas eu fui para a escola. Não, eu não estou falando desse tipo de estudo. Esse é um dos estudos. Mas vamos supor, o curso que vocês fizeram. Como ampliou a cultura de vocês? Quando a gente começa a, assim, trocar, né? Eu ia falar intercalar, mas não é trocar o meu sistema familiar com o seu sistema familiar.
Aí quando você sai num grupo de amigos e ouve o que eles estão falando e não só fala, fala, fala e gracinha, piada. Fala, gracinha, piada. Eu vou ficar muito boa de piada. Mas, no geral, o explorador, ele vai ver tudo. Ele vai ver na internet, ele vai começar a procurar não só aquilo que ele gosta, mas também o contraponto, para que ele possa crescer. Ele olha de um lado, ele olha do outro. Então, é muito interessante você começar a olhar essa parte para que você possa... Então, agora, ok, eu tenho várias anotações e agora eu posso criar. Agora, como é que eu vou criar se eu não tenho nada? E a Cat disse, Ângela, eu sempre fui sincera, mas desde que mudei para a Itália, eu fiquei mais sincera ainda, e às vezes me dizem que me tornei grossa, então às vezes eu fico quieta. Qual arquétipo eu posso trabalhar? Então, aí nós vamos ter que começar a trabalhar o anjo da guarda, juntamente, como o Rafa falou, o amante. Porque assim, ó, você falou que chamam de grossa você ter um guerreiro, né? Uma guerreira muito forte dentro de você, porque já era sincerona, né? E aí vai para a Itália, gente, não tem como, eu também, né? Filha de espanhóis, vou morar na Itália, volto, me dá dor de garganta às vezes, porque eu falo, não posso falar, não posso falar, porque a pessoa vai perder a amizade, tal. Mas hoje eu já falo, mas de outra maneira. Então, o que acontece? Quando eu aciono o anjo da guarda, eu começo a cuidar de mim. Então é a hora que eu vou me afastar, às vezes, das pessoas, porque eu começo a interiorizar esse cuidar de mim, não preciso mais que meus pais façam por mim. Mas o próximo passo é o amante. E como disse o Rafa, não precisa ter um relacionamento afetivo, mas o relacionamento com o outro. E eu só vou crescer, porque muitas vezes eu aciono muito forte o meu guerreiro, porque o meu sistema familiar era frágil. As mulheres, elas eram vítimas de um machismo, de agressividade. Então, às vezes, como assim, como a parte yin, como a parte feminina, eu preciso colocar o meu guerreiro, mas eu não posso passar dos 50-50, porque é a terceira lei que o Bert observa. Todos os relacionamentos são 50-50. Então, eu vou olhar a parte contrária. E esse amante vai me ensinar como é o sistema familiar do outro. O seu sistema familiar vem de N experiências, o meu vem de outras experiências. Nós vamos olhar essas experiências. Agora, se eu continuar brigando, porque o meu sistema familiar é muito diferente do seu, e eu tenho uma cultura, e eu tenho valores que são muito diferentes dos seus, e eu não consigo entender que esses valores, eles são decorrentes de um problema de guerra, são decorrentes de um problema, vamos supor, mesmo aqui no Brasil, às vezes as pessoas falam assim, mas a guerra estava muito distante, eu já sou da nona geração, né? Porque vai que o pessoal, sei lá, era muito distante, ou oitava geração, não sei. Mas então vamos olhar assim, ó, no Nordeste as pessoas não passaram muitas vezes fome, não tinham trabalho, então ela é um resultado daquilo. E por que então culpar quem nasceu no Sul, que já é mais rico? Então é assim, quando eu começo a culpar o outro porque tem muito, o outro porque é inteligente, a prosperidade, uma hora ela vai fugir da tua vida. Então, a pergunta da Cat é assim, começar a conviver com a outra pessoa, entender que ela tem um sistema familiar diferente do seu, e assim, quando a gente quer respeito, nós temos que respeitar. Aí, vamos supor, você colocou essa semana sobre ser gay e de repente as pessoas respeitarem, e esses paradigmas e esses dogmas religiosos que você recebeu, às vezes pelas pessoas que interpretaram a Bíblia daquela maneira. Mas quando Jesus fala, né, amai-vos uns aos outros, ninguém está falando, não estava falando lá, homo, hétero, não estava falando nada disso. Mas é aquela coisa assim, você é gay, eu sou hétero. A partir do momento que você começa a me condenar porque eu sou hétero,
O jogo vai começar a ficar uma guerra, porque assim, ó, como assim você é hétero se nunca provou uma relação homo? Todo mundo, da minha família e os meus amigos próximos, eu falo, vocês querem entrar numa parte de evolução maior? Não vá para a mídia social polarizar nenhum dos lados. Não estou falando só de política, não. Eu estou falando até de natureza, sabe? É assim, ó, pessoas de ONGs ou ecologistas que são radicais são chatos pra caraca. Sabe, tem gente que não come carne, é chato, mas chato num grau que faz os outros comerem. De tão chato que eles são. Então é assim, faz assim, ó, não come carne, você não come, dá o exemplo. E fica quietinho, porque quando você está com amigos e você não come carne, a pessoa vai olhar para você. Mas só que vai ver que você não come e tá na sua. E aí um dia vai ver que você, nossa, olha, você sabe que ela tem uma resistência super legal para correr e ela não tem doença assim, não fica gripada, tal. Por que será? De repente é por aí. É porque pode ser, não estou falando que seja, mas pode ser que ela não tenha tantas toxinas da carne vermelha, da carne em geral. Olha que legal. E aí eu tiro a minha conclusão. Porque senão eu fico assim, ó, toma um comprimido. Toma um comprimido. Rafa, toma o comprimido. Eu falo, gente, eu tomo o comprimido a hora que eu quiser. Não come carne e amigo dos bichos, mas só falta extinguir a raça humana. Nossa, Keila. Posso bater palma 1000 vezes? Exatamente. Cachorro é melhor que gente. Muitas vezes é mesmo. Isso daí eu já comprovei. Mas, exatamente, você quer extinguir o seu vizinho, você quer extinguir o seu amiguinho. A gente chega no mago, eu percebo o que é a energia quântica, eu percebo que eu atraio tudo aquilo. É assim, quando eu estou polarizando, eu estou fazendo o quê? Falando dessa pessoa. Eu estou dando um fermento para ela, ela cresce, 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 cresce. O mago já percebe que não. Bom, já que cresce tanto, então eu vou falar do meu projeto, das minhas coisas, de algo positivo. Eu não posso salvar o planeta, mas eu posso limpar o meu quintal, ok? Tá valendo. Aí vou para o soberano, administrador, governar a minha parte da vida, que é a que a sua amiga tinha falado. Eu vou governar agora todos esses arquétipos para que eu possa utilizar. E depois eu vou para o sábio. O sábio entende que a verdade absoluta não existe. A verdade é relativa, porque cada um vem de um sistema, cada um vem de um país, cada um vem de uma cidade. E o louco, ele sabe que a vida é breve, então ele celebra cada dia. Você já começa a entender lá já a hora que você está destruindo, destruidor, quando você vem no mago, quando você vem no soberano, você já começa a não julgar. Mas o sábio, você entende 100% que você não deve julgar. Porque você tem compaixão pela outra pessoa. Porque você entende de onde ela veio e por que ela está fazendo aquilo. Ela não está aqui para magoar você. Ela está aqui para evoluir. É que você está no caminho dela. E, de repente, algo na sua célula espelho deu um probleminha aqui de conflito. E o louco, então, vai colocar aquele chapéu verde-limão, cheio de flores e sair para a rua. Porque ele não está ofendendo. Você pode ver, uma pessoa que coloca esse chapéu e quer palmas das pessoas, ele ainda não é louco. Agora, aquela pessoa que colocou para ela mesmo e ela nem percebe que os outros estão olhando para ela, aí ela está no louco. Então, a missão é quando a gente chega cada vez mais próximo do nosso eu. Porque se eu não estou próxima do meu eu, do meu íntimo, eu não vou saber qual é a minha missão. Então não tem como generalizar como saber a minha missão. Eu não sei qual é a minha missão, assim, de fora para dentro. Alguém me falar qual é a minha missão. Mas quando eu chego próximo do meu eu vou saber qual é a minha missão. Porque ali tá a caixa do tesouro. Ó, gente, eu tô falando aqui, o pessoal tá adorando isso.
Pega como que diz aqui, o aviãozinho que faz papel, manda para o pessoal ainda quando estamos ainda no finalzinho, porque daí eles podem assistir às 8 da noite, às 8 da manhã, e podem ver e coloca o coração, porque aí as pessoas falam, por que está pedindo isso? Porque isso aqui é muito importante para a sociedade como um todo. E é o seguinte, esse curso online, como as pessoas, quando estão online, não vão ter tanta paciência de estudar tanto e de fazer tantas dinâmicas como a gente fez, eu vou fazer esse compacto, aí a Valéria também, a Aninha também indica. Gente, eu agradeço a Henri, o pessoal está validando aqui o curso, porque eu vou fazer fazer esse compacto para todos vocês, mas para as pessoas que queiram aprender um pouco mais, para que possam identificar e, através desse identificar, entender como é a constelação familiar, fazer essa correlação para que a gente possa levar para a nossa vida, porque nunca mais vocês vão esquecer desses arquétipos. Aqui que a Thelma também gosta muito de estudar, porque a Su surpreendi com a Lorena, o curso de arquétipo é um tapa na cara com o glamour da Ângela, a Bruna também, Maga indico, a Sueli super indico, me trouxe segurança para enfrentar a vida, um novo olhar. Por que eu li tudo isso? Para validar que saber, conhecer os arquétipos, eles vão trazer, como disse aqui, um novo olhar, né? A Grazi já quer vender esse curso e tal. E eu agradeço. Tomar pai e mãe, no curso nós fizemos uma dinâmica, porque tomar pai e mãe não é a mesma coisa que aceitar pai e mãe. E se eu não tomar um dos dois, eu vou começar a ficar enfraquecida, eu vou ficar frágil em alguma das partes. Sensacional. A Valéria falou que é o curso para o dia a dia, exatamente. Não é aquele curso que você vai aprender e ele está muito distante do nosso cotidiano. Não, ele é para o nosso dia a dia mesmo. É começar a identificar. Então, essa parte do curso que você falou assim, olha, agora falta o mago, é só a gente olhar com carinho para a criança, né? Que ele vai chegar. E lembrem sempre, eu não posso criar um reino, eu não posso criar uma vida sem explorar. Então, estudar, aprender, né? Estudar, tem gente que já associa só à escola, mas aprender é fundamental. Eu agradeço a todos que confiaram em mim nos cursos e eu convido vocês também para quem está muito longe, para que possa depois adquirir o curso, que vai ser algo para a vida.